Muito bem, estamos aí para o segundo vídeo, página 80, os títulos hebraicos dos Salmos. Os títulos hebraicos dos Salmos contêm diversas informações. Algumas vezes fazem referência à pessoa a que se atribui a composição do poema, pessoa que em quase a metade dos casos é identificada com o rei Davi. Outros salmos são atribuídos a Salomão, como o Salmo 72, por exemplo, 127, a Asaf, né, Salmo 50, do 73 ao 83, aos filhos de Corá, algumas bíblias vão dizer filhos de Coré, a grafia varia de acordo com a versão, a Etan, Salmo 89, a Moisés, o Salmo 90, e há 49 salmos que são anônimos, ou seja, um terço dos 150 livros são salmos anônimos, nós não sabemos se foi Davi, se foi Asaf que compôs. Alguns títulos oferecem informação sobre a música, por exemplo, ao mestre de canto com instrumento de corda, Salmo 4, 6. Infelizmente, o significado de numerosos termos técnicos se perdeu. Não temos aqui como traduzi-los de maneira precisa, como masquil, mictan, shigayon. Outros parecem referir-se a algum instrumento musical, como no caso de nignot, que seria instrumento de corda. Nirlot seriam flautas. Ele botou aqui uma interrogação. Outros, por fim, aparecem procedidos da preposição sobre no hebraico hal. E parece ser os nomes da melodia que se usavam com determinado salmo, como por exemplo, Haelet Hashahá, Salmo 22, Alamot, Salmo 46, Git, Salmo 81, 8 e 84, Mahalat, Salmo 53, 88, Mutlaben, Salmo 9, Seminit, Salmo 6 e o 12. Nesta versão, os nomes das melodias foram traduzidos como, por exemplo, Costa da Manhã, Salmo 22, A Pomba dos Teberintos Distantes, Salmo 56, e os Lírios, 45 e 69, Não destruas, Salmo 57, a palavra Selá, que aparece 71 vezes no texto hebraico dos Salmos, significa possivelmente levantar e parece indicar o interlúdio musical. Por isso que eu falei naquela hora, naquele momento, no outro vídeo, que Selá pode significar também uma mudança, uma alteração, uma subida de tom na canção. Alguns teólogos assembleanos, como Mayon Pirman, comentam acerca dos Salmos, página 81. O livro dos Salmos é uma coletânea de poesia hebraica inspirada pelo Espírito Santo, descreve a adoração e as experiências espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. É a parte mais íntima e pessoal deste testamento, pois nos mostra como era o coração dos fiéis naquele tempo e a sua comunhão com Deus. Nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. E nos Salmos, o homem fala a Deus. Então, eu posso dizer também que os Salmos, aqui, escrevi o seguinte aqui, os Salmos seriam hinos, para você ver aí. Podemos dizer que os Salmos são hinos, é o inário de Israel. Podemos também dizer que esses hinos são orações que os homens faziam a Deus. Podemos também dizer que os Salmos são declarações da fé judaica. São declarações do que os homens falavam a respeito de Deus. E os Salmos também expressam a teologia judaica. Certo? O discurso, né, além de ser uma declaração de fé, também era o discurso do que os judeus naquela época, século X, antes de Cristo, possuíam a respeito de Deus. Ok? Se você quiser copiar, dá uma pausa aí e escreve aí. Deu? Aí, ó. Vamos lá. Provérbios. Página 81 lá embaixo. No livro de Provérbios encontramos aquilo que podemos denominar de a herança da sabedoria de Israel. Ele é composto por uma série de coleções que, em forma de máximas, refrães, ditos e poemas, transmite a antiga herança de sabedoria de Israel. O conteúdo no seu conjunto é encabeçado pelo título Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A tradição hebraica atribui a autoria da obra completa, frequentemente, àquele monarca conhecido pela sua sabedoria. Ele é autor de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Israel considerava Salomão o seu sábio por excelência. A palavra hebraica mashal, traduzida por provérbio, tem os sentidos de oráculo, parábola ou máxima sábia. Por isso há declarações longas no livro de Provérbios. Mas há também as concisas, mais resumidas, mais ricas de sentido e sabedoria para se viver de modo prudente e justo. O conteúdo de Provérbios representa uma forma de ensino comum no Oriente Próximo Antigo, mas é importante ressaltar que no caso de Provérbios, sua sabedoria é diferente porque veio da parte de Deus, com seus padrões justos para o povo do seu concerto. Ele usa como método de ensino o contraste, o bem e o mal, a justiça e a impiedade, a sabedoria e a insensatez, e assim segue. Chamadas dualidades, né? O Dr. Norman Geisler desenvolve uma interessante discussão em torno do livro de Provérbios e a posição de críticos em relação a ele.
Com frequência, os críticos rapidamente chegam à conclusão de que afirmações que não mencionam restrições não admitem exceções, apoderam-se de versículos que apresentam verdades gerais e regozijam-se em mostrar óbvias exceções. Ao fazerem isso, se esquece de que tais afirmações foram feitas com a intenção de serem generalizações. O livro de Provérbios é um bom exemplo de casos assim. Dizeres proverbiais, por sua própria natureza, dão-nos apenas uma direção, não uma certeza aplicável a todos os casos. São regras para a vida, mas regras que admitem exceções. Por exemplo, Provérbios 16, 7 é um desses casos. A afirmação é: sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Isto, obviamente, não tinha intenção de ser uma verdade universal, como que absoluta. Paulo era agradável ao Senhor e seus inimigos o apedrejavam. Entendeu? Então a gente tem que entender isso, que o livro de Provérbios são sentenças máximas como regra geral, mas haviam exceções. Veja, vou ler de novo aqui. Salmo 16, 7 diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Ou seja, se você pegar isso ao pé da letra, você vai acreditar que não há exceções. Então significa que se você for sempre justo, você nunca vai ter inimigo? Não, ele está dizendo que é possível que quando você agrada ao Senhor, você possa até mesmo atrair seus inimigos para perto de você e ele se reconciliar contigo. Não uma máxima, uma regra geral, ok? A gente tem que tomar cuidado com a interpretação. Isso se chama hermenêutica, né? Jesus foi agradável, por exemplo, ao Senhor e seus inimigos o crucificaram. Não obstante, esta é uma regra geral. Aquele que vive de modo a agradar ao Senhor poderá minimizar o antagonismo de seus inimigos. Outro exemplo de uma verdade geral é Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Entretanto, outras passagens da Bíblia nos mostram que isto nem sempre é verdade. De fato, alguns homens piedosos na Bíblia, inclusive Jó, Eli e Davi, tiveram filhos perversos. Este provérbio não contradiz a experiência por ser um princípio geral que se aplica de maneira geral, mas que permite exceções em casos isolados. Os provérbios não têm a característica de ser garantias absolutas. Antes, eles expressam verdades que nos proporcionam conselhos e direções úteis que cada um de nós deve aplicar à própria vida a cada dia. Não passa de um simples erro presumir que a sabedoria de um provérbio seja sempre uma verdade universal. Os provérbios são sabedoria, direções gerais, não leis imperativos com aplicação universal. Quando a Bíblia declara: vós sereis santos porque eu sou santo, então não há exceções. Santidade, bondade, amor, verdade e justiça estão na raiz precisa da natureza de Deus, que é imutável, por isso não admite exceções. Mas a sabedoria toma as verdades universais de Deus, e as aplica a circunstâncias específicas e sujeitas a alterações, as quais por sua própria natureza são mutáveis. Nem sempre produzirão os mesmos resultados. Não obstante, a sabedoria ainda assim é muito útil como guia para a vida, mesmo admitindo eventuais exceções. Entendeu, irmão? Por isso que é importante estudar questões, regras hermenêuticas, né, exegéticas para um caso desse. Ensino a criança no caminho que deve andar. Quantas mães educaram seus filhos na igreja, nos caminhos do Senhor? O cara fez 17, 18 anos, meteu o pé, hoje é mundano, cachaceiro, drogado, viciado, já até perdeu a vida. E ela ensinou o temor do Senhor ao moleque, o moleque não quis. Então essa regra não é uma regra cristalizada, é uma regra geral. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando você ensina o caminho ao Senhor ao seu filho, a possibilidade dele ser um servo de Deus é bem maior do que daquele que não é ensinado. É isso que ele quer dizer. Mas não significa especificamente que toda criança que nasceu na igreja, que foi ensinada o caminho do Senhor, que ela vai ser santona. Não vão desviar, não vão se firmar. Então, são regras gerais. Ok? Provérbios são livros de regras gerais que às vezes existem em suas exceções. Página 84, livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes significa pregador, orador, pessoa encarregada de convocar um auditório e dirigir-lhe a palavra. A palavra hebraica kohelet, usada logo no primeiro versículo do livro, significa justamente isso, pregador, que vem de uma raiz hebraica que significa aquele que chama ou aquele que invoca. A abordagem central do livro de Eclesiastes é que tudo o que há debaixo do sol é vaidade, isto é, passageiro, vão, perecível. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e corria atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Mas o livro tem um epílogo que deve ser o epílogo de toda a vida humana nesta terra. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O livro é destinado a mostrar, do ponto de vista físico, quão passageira é a nossa experiência nesta terra,
mas ele aponta também, e justamente por isso, a necessidade do Criador. A tradição hebraica atribui a autoria do livro de Eclesiastes a Salomão, assim como atribui os Salmos de Davi. O livro de 1 Reis narra-nos como foi que Salomão pediu a Deus sabedoria, e este respondeu a sua petição, em 1 Reis capítulo 3. De fato, a sabedoria de Salomão demonstra formidavelmente na questão das duas prostitutas que disputavam o nenê vivo. Foi vista não só ali, mas também na admiração do reino. Então, essa questão da autoria de Eclesiastes, há sempre divergências e outras opiniões, né? Os teólogos mais abertos, mais liberais, eles vão dizer que também o livro de Eclesiastes não teria sido escrito por Salomão e que seria uma obra pós-exílica, isto é, uma obra mais recente, do século V, não uma obra do século X a.C., né? Mas a tradição judaico-cristã e a maioria dos autores cristãos conservadores atribuem a Salomão a autoria de Eclesiastes. E outra coisa interessante também, que é importante você saber, que desses 3 livros, né, da autoria de Salomão, Eclesiastes, Provérbios e Cântico dos Cânticos, né, acredita-se que Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, foi escrito por Salomão na sua juventude. Provérbios, quando ele tinha meia idade, e Eclesiastes já no fim da sua vida, já tendo tido várias experiências na vida com Deus, ele teria escrito o livro de Eclesiastes, né? Aqui, por exemplo, aqui, o autor, aqui na metade da página 35, diz assim, em capítulo 2, do 4 ao 11, também são descritos os atos e feitos do reino de Salomão como algo que já era passado no tempo em que foi escrito. Novamente, em 16 e 2,7, o mesmo acontece. O escritor fala do tempo pretérito. O autor do livro, portanto, não foi o próprio Salomão, pois nunca houve uma época na vida de Salomão em que ele pudesse se referir ao seu reinado como algo passado. O autor humano do livro de Eclesiastes é alguém que viveu no período do pós-cativeiro babilônico e colocou suas palavras na boca de Salomão. Possivelmente, esse escritor posterior, os escritores posteriores, coletaram e reuniram no livro de Eclesiastes as informações pertinentes à vida, experiência e sabedoria de Salomão. Isso não diminui em nada a inspiração divina que repousa sobre o livro do pregador. Veja, o próprio Ronei acredita que foi um autor ou autores pós-exílicos, né? Página 86, o livro de Cantares de Salomão. Mas, irmão, como é que pode um livro como o de Cantares estar na Bíblia? Eles contêm expressões de sensualidade. Foi com essa pergunta que o irmão em Cristo e amiga me abordou certa feita, sem entender como é que um livro como Cantares de Salomão pode estar na Bíblia. Bem, de fato, o livro contém expressões que fazem referência ao sexo, e não há como negar isso. Foi justamente por causa desse impacto que, na antiguidade, a tendência entre os teólogos judeus e os teólogos cristãos foi sempre interpretar o livro como uma alegoria para o amor entre Deus e Israel, e do amor de Cristo para com a sua noiva, a igreja. Mas, como bem expressa o biblicista Norman Geisler, a Bíblia não condena o sexo, apenas o sexo pervertido. Deus criou o sexo, em Gênesis 1:27, e ordenou que fosse desfrutado dentro dos limites do casamento monogâmico e sob o relacionamento do amor. As escrituras declaram: alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as tuas carícias. Depois de advertir aqueles que proíbem o casamento, o apóstolo Paulo declara que tudo que Deus criou é bom e prossegue falando de Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O livro de Hebreus destaca que digno de honra entre todos seja o matrimônio, ok? Então, o segundo parágrafo da página 87, antes de entrar aqui, eu vou comentar aqui. Existem algumas pessoas no meio evangélico que têm excesso de escrúpulo, né? Não leio o livro de Cantares porque fala sobre sexo. Bem, fala sobre sexo, mas sexo dentro do casamento, que é algo legítimo e lícito, ok? Fala sobre sexo, sim, mas de forma bem poética, né? Por isso está incluso entre os livros poéticos. Não podemos esquecer disso. Página 87. Segundo essa linha de interpretação do livro de Cantares, concluímos que o livro trata em primeiro plano do relacionamento monogâmico no casamento entre um homem e uma mulher, onde o sexo tem o seu lugar e é por Deus abençoado e é bênção para o casal, de modo que deve o homem e mulher desfrutar-se desta bênção maravilhosa. Algo tão bom como o sexo só poderia mesmo ter sido criado por Deus. O problema é que a humanidade, desprovida de princípios cristãos e temor a Deus, tem banalizado o sexo. Até reconheço que o livro de Cantares pode sim apontar para o relacionamento entre Deus e Israel e de Cristo e sua igreja, mas não é esse o objetivo primário do livro. O objetivo primário
realmente mostrar a beleza do relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento, que fique claro, ok? Aí ele tem aqui na página 88 uma declaração aqui da Bíblia de estudo atualizado. Diz aqui: o título hebraico dado a este breve, mas belíssimo livro é uma expressão que corresponde literalmente ao início do texto hebraico da Bíblia, Shir HaShirim. Trata-se de uma fórmula idiomática muito condensada, cujo sentido pode explicar-se com propriedade como o mais famoso dos cantos ou o poema mais sublime. Assim, Cantares é um poema distribuído entre estrofes nas quais, alternadamente, dois namorados manifestam os seus recíprocos sentimentos numa linguagem apaixonada de alto nível literário, brilhante e colorido. Ok? Então, no primeiro momento, você entende, quando lhe perguntar acerca do livro de Cantares, sim, o livro de Cantares é um livro poético, tem que ter isso em mente. Um livro de poesia que fala do relacionamento de um homem e uma mulher no casamento, ok? E que também serve de interpretação. Os judeus, os rabinos interpretavam ali o diálogo entre o relacionamento de Israel com Deus, e muitos teólogos cristãos, aproveitando-se da interpretação, usando a alegoria, eles diziam que o livro de Cantares pode ser interpretado também referindo-se ao relacionamento da igreja com Deus, né? Eu já preguei tem uns 2 meses aí atrás, 2, 3 meses, eu preguei exatamente textos de Cantares, mas fazendo aplicação em relação à igreja e o Senhor Jesus, né? Também já preguei livro de Salomão umas 2 vezes, esse livro de Cantares, em cultos de casais, também fazendo aplicação na vida dos casais de forma literal, né? Fazendo aplicação para eles ali. Ok? Conclusão. Página 89. Meditação profunda, reflexões da alma, comunhão profunda com Deus, anseio pelo Criador eterno, antevisão do Messias sofredor, do Messias crucificado, do Messias ressuscitado e do Messias que adentra os portões eternos. É essa riqueza que encontramos nos livros poéticos. Amém? Então vamos responder as perguntas, queridos. Vamos lá. Exercício da lição 3. Pergunta número 1. O que é poema? Resposta: produção verbal e literária em versos. Número 2. Qual o objetivo principal do paralelismo de ideias na poesia hebraica? Qual o objetivo principal? Comunicar a sabedoria divina aos homens. 3. O que é metáfora? Consiste no emprego de uma palavra fora do seu sentido habitual ou literal. Certo? 4. Qual o assunto do livro de Jó? Fácil, né? A questão do sofrimento humano. 5. Qual a principal referência nas escrituras sobre louvor e adoração? Salmo. Tranquilo? Então a gente encerra aqui a segunda parte desse livro, da lição 3. Semana que vem nós estaremos produzindo a quarta aula. Você já sabe já, né? Abril já se foi. Hoje dia 18. Possivelmente nós não teremos aula presencial. Então essa é a nossa disciplina, o nosso livro Introdução ao Antigo Testamento. Todas as aulas, sim. Aula 4, aula 5, pretendo postar na semana que vem. Serão ministradas assim, dessa forma como nós estamos fazendo, dando prosseguimento. E para a semana que vem eu digo o que será se será prova, se será um trabalhinho, ok? Boa aula, medite bastante a respeito dessas questões aí. Está muito bom esse livro, né? Falando sobre o Antigo Testamento. Deus abençoe. Até a próxima.